para os céus. Aqui está o nosso irmão Alessandro Cristóvão, um jovem que Deus tem levantado para trazer mensagens sábias e de bom senso, instrutivas. E Deus tem falado aos corações de vidas, têm sido confortadas. Porque hoje as pessoas não precisam entrar no correio para ouvir a palavra, mas não. Amém? Hoje não, né, irmãos? Nunca foi necessário tal coisa. Mas Deus tem levantado alguém, tem instruído alguém, para, através de mensagens que curam, está curando os feridos, não espancando ainda mais a ferida. Amém? Levante vossas mãos para os céus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui está o teu ungido diante do teu altar. Nós sabemos que o Senhor tem usado ele em tuas mãos de forma grandiosa. E nesse momento vamos pedir, Senhor, que tu possas usá-lo também nesta noite de forma tremenda. Pois aqui estamos para ouvir a tua palavra e não temos dúvida, Senhor, que as tuas mãos estão sobre a vida dele. Usa o teu vaso em tuas mãos, pois são milhares de pessoas sedentas. São pessoas que estarão entrando em nossa live, Deus, procurando uma palavra de socorro, de conforto, uma palavra que venha incentivar a sua vida a vencer. E aqui está este vaso que o Senhor tem usado. Usa mais uma vez. Continue usando de forma sobrenatural e fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, receba o mensageiro do Altíssimo com palma para Jesus. Venha ler as palmas. Aleluia. Fique à vontade. Amém. Quero agradecer por essa oportunidade. Pode se sentar, irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Quero agradecer primeiramente... obrigado. Muito obrigado, pastor. Tá ligado. Tá. Glória a Deus. Caramba! Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Agradecer ao pastor Diomar por essa honra, por ter me convidado, e querer dizer que a cada dia que passa eu aprendo mais com o Senhor, pastor. Amém. E para mim é uma honra muito grande estar aqui com vocês. Sem mais delongas, quero pedir para que a gente abra a nossa Bíblia em João, capítulo 8, versículo 32. Amém? Irmãos, essa mensagem é uma mensagem didática voltada para o conhecimento da palavra. E hoje nós vamos aprender, por intermédio do mover do Espírito Santo, como surgiu a igreja e como foi criada a Bíblia e o porquê nós devemos nos voltar para o Senhor Jesus. Amém? Então nós vamos ler aqui João capítulo 8, versículo 32, que vai dizer assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é a única forma da gente poder conhecer a verdade? É através da palavra, do conhecimento da palavra. A Bíblia, ela é um manual para a nossa vida. A Bíblia nada mais é do que a manifestação da vontade de Deus para os seus amados, que somos nós. Mas, irmãos, a gente precisa entender algo aqui. Depois que Jesus Cristo, ele pega e sobe aos céus após ressuscitar e deixar a promessa de que ele iria preparar lugar, e em seguida, depois iria voltar para buscar consigo a sua noiva, que somos nós. Aleluia! O que acontece, irmãos? Fica na terra os apóstolos, os discípulos de Jesus. E por intermédio dos discípulos de Jesus, eles pegam e fundam a primeira igreja, que é chamada de igreja primitiva. E nisso, o que acontece? A primeira igreja, a igreja primitiva, o carro-chefe era as Escrituras, a palavra de Deus. E quem estava na frente dentre os apóstolos era Pedro, Tiago e João. Ali acontece o período que a igreja toma forma. Aleluia! A igreja toma forma. Mas só que com o passar do tempo, o que acontece? Com a conversão de meados do século VI, do imperador Constantino ao cristianismo, o que acontece? A igreja entra em deforma. Aleluia! Por que a igreja entra em deforma? Porque
acaba acontecendo a ascensão do conselho papal, e aí acontece o levantar do Papa Leão X. E a partir do Papa Leão X, do conceito das novas doutrinas do Papa Leão X, o que acontece? O carro-chefe deixa de ser as escrituras sagradas. Aleluia! E passa a ser as doutrinas. E como que funcionam essas doutrinas? Essas doutrinas eram a Assunção de Maria, oração para os mortos e o maior câncer que se estabeleceu na igreja, que era o quê? A justificação dos pecados. A justificação dos pecados passou a ser através de obras, quando na verdade a palavra de Deus ensina que a justificação dos pecados é através da fé. Aleluia! E como que as pessoas conseguiam alcançar a justificação dos pecados naquele período? Naquele período havia uma carta que era escrita unicamente pelo Papa, que era um documento chamado de indulgência. Aleluia! Que fornecia a salvação para as pessoas, ou seja, a gente tinha que pagar pela salvação. Glória a Deus! A salvação não era de graça, ou seja, pessoas humildes como eu e você, naquele período não alcançariam a salvação. E naquele período foi chamado de Idade das Trevas. Por que foi chamado de Idade das Trevas? Porque as pessoas eram obrigadas a servir a Deus. Mulheres que eram formosas, inteligentes, que tinham um pensamento à frente do seu tempo, eram consideradas bruxas. E essas mulheres, por sua vez, elas eram torturadas e levadas à morte. Aleluia! Com a seguinte proposta, que se uma mulher era muito bela, o que eles faziam? Chamavam de bruxa ou de satanista, e aí pegavam, amarravam essa mulher numa corda, e o outro lado da corda amarrava em uma pedra, jogava no rio, e se a mulher boiasse, ela era uma mulher normal. Se ela afundasse, ela era uma bruxa. Essa era a proposta. E naquele período muitas pessoas serviam a Deus através do medo. E uma coisa que acontecia, que por sua vez foi chamada de Idade das Trevas, é que pessoas humildes não tinham acesso às escrituras. Pessoas humildes sofriam e pereciam por causa da falta de conhecimento da palavra. Por quê? Porque só tinha acesso às escrituras pessoas que tinham uma qualidade e uma condição financeira melhor. Naquele período havia essa grande dificuldade. Meu Deus! Só que com o passar do tempo, o que acontece, irmãos? Deus levanta um homem chamado John Huss. E esse homem chamado John Huss, guiado por Deus, ele decide levar a palavra de Deus para todas as pessoas, independente de classe social. Só que a religião era muito forte e as doutrinas eram muito fortes naquele período. E o que acontece com John Huss? Ele é pego, e aí o que falam para esse homem? Olha, ou você pega e nega tudo que você falou sobre o amor de Deus, ou então nós te daremos uma pena de morte. E John Huss, ele aceita a pena de morte. E ali, no seu último momento, naquele ato que ele estava sendo queimado, o que ele diz? Hoje vocês pegaram um Huss, que Huss em inglês significa pato. Mas daqui a 100 anos vai se levantar um cisne que vai voar tão alto e proclamar o reino de Deus. Passa-se o tempo, o que acontece? Vem um homem, um alemão chamado Martinho Lutero. E é a partir desse homem que nasce a grande reforma protestante. Então o que a gente precisa entender? Meu Deus! Que na igreja primitiva, na primeira igreja formada pelos apóstolos, a igreja toma forma. Quando acontece a conversão do imperador Constantino e acontece o levantar do Papa Leão X trazendo bulas papais e uma grande doutrina não relacionada à palavra de Deus, e o carro-chefe deixa de ser as escrituras, o que acontece? A igreja entra em deforma. Então é por isso que nasce a reforma protestante. Por que Deus usa homens para fazer a reforma protestante?
Porque só precisa de reforma o que perdeu a forma. Aleluia! E a igreja perdeu a forma. Com o paganismo, com a idolatria e com a expiação dos pecados através do documento chamado indulgência. Meu Deus! E aí, irmãos, Martinho Lutero, ele começa a servir a Deus com medo de ir para o inferno. E aí ele vai para o mosteiro com medo do inferno. E aí começa a meditar na palavra, começa a aprender, até que ele se torna padre. E quando ele se torna padre, ele passa a ter acesso às escrituras, porque as escrituras não eram para todos, Meu Deus! mas sim para quem tinha condição. E nisso que ele passa a ter acesso às escrituras, lendo a carta de Paulo, as cartas de Paulo, Deus mostra para ele que a justificativa dos pecados não é através de obras, mas sim através da fé. A expiação dos pecados é através da fé. E quando ele descobre isso, ele percebe algo incrível que Deus mostra para ele, porque outrora ele se martirizava, ele tinha aquele pensamento: olha, eu sou pecador, então eu vou pegar e vou me flagelar, e ele se chicoteava, por quê? Porque ele tinha medo do inferno. Mas quando ele lê as cartas de Paulo, ele entende que Deus abomina o pecado, porém ama o pecador. Glória a Deus! Que Deus é um Pai amoroso que nunca fecha a porta para ninguém. Verdade, Independente do caminho que a pessoa escolha seguir, Deus é o bom pastor. Deus é o Pai amoroso. Deus é aquele Pai que fica esperando o filho. E mesmo que você faça coisas erradas, Deus está te esperando pronto para te abraçar e dizer: olha, estou contigo. Aleluia! Deus é o verdadeiro pastor. Verdade. E vendo aquilo, Martinho Lutero, o que ele faz? Ele abre mão dos seus votos e pega e traduz a palavra do hebraico para o alemão, e aí ele monta a Bíblia Sagrada, e a partir daquilo ele começa a levar a palavra, a santa palavra de Deus, não somente para aqueles que têm condição financeira, mas para aqueles que também não tinham. Meu Deus! Olha por quanta coisa as linhas do tempo percorreu para que hoje você pudesse ter acesso às escrituras. Quantas e quantas pessoas, quantos e quantos homens ofereceram cada batida do seu coração em prol do quê? Da palavra. Aleluia! Para que hoje você pudesse ter o acesso pleno à santa e gloriosa palavra de Deus. Aleluia. Mas pastor, sabe por que na maioria das vezes hoje as pessoas perecem e passam por dificuldades e batalhas? Porque falta conhecimento. Falta conhecimento. No dia que o meu avô veio a falecer, grande parte das pessoas ligadas a gente disseram, sabe o quê? Deus, como é que isso pode acontecer? Por quê? Por quê? Por que aconteceu isso? Por quê? Quando na verdade o próprio Cristo, na Bíblia Sagrada, ele diz pra gente em João: e isso vos tenho dito para que tenha paz em mim, no mundo terás aflição, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Não é porque a gente serve a Deus que a gente não vai passar por batalhas, por dificuldades, por aflições. As batalhas vai vir, mas sabe o que é o nosso maior consolo? É que mesmo que a gente esteja no olho de uma tempestade ou de um furacão, Deus vai dar a vitória pra gente. Aleluia. Deus vai fazer com que o impossível se torne possível. Graças a Deus. Deus é um Deus de amor. Verdade, Jesus. É tão incrível pensar que homens e mulheres ofereceram cada batida do seu coração para poder forjar a santa palavra. Irmãos, os antigos eruditas e puritanos, quando eles pegavam e iam escrever a santa palavra de Deus, inspirados por Deus, eles emprestavam o seu pergaminho e a sua pena. E quando eles chegavam na parte do Yeshua, quando eles iam escrever Deus, sabe o que eles faziam? Eles trocavam as suas vestes, tomavam um banho, trocavam a roupa, pegavam uma pena unicamente para aquilo e escrevia: Yeshua,
Abba, Pai. Isso é o amor pela palavra de Deus. Glória a O amor Deus. pelo Santo dos Santos. Glória a Deus. Entenda, irmãos, que o amor de Deus é unstoppable. O amor de Deus é para todos. Graças a Independente de classe social ou condição financeira. É para todos. Porque todos nós somos pecadores. Meu Deus. Todos nós somos falhos. Mas a justificação da nossa fé é através do nosso amor pelo Senhor. Verdade. Sabe, irmãos, durante um período eu tive uma revelação do Espírito Santo e eu entendi uma coisa, que nem todas as pessoas estão preparadas para ser felizes. Aleluia. Todas as pessoas do mundo querem ser felizes, mas nem todas as pessoas estão preparadas ainda para ser felizes. Eu vou te explicar o porquê disso. Durante um período na minha vida, eu entrei num relacionamento e aí eu sofri uma grande traição. E aí, pelo fato de eu sofrer uma traição, ficou uma resistência dentro do meu coração. E aí, toda vez que eu entrava num outro relacionamento, eu queria ser feliz. Mas eu não conseguia ser feliz. Sabe por quê? Porque dentro de mim eu ainda estava magoado e frustrado por causa de coisas que aconteceu no passado. Aleluia! Com a outra pessoa. Então eu idealizava e ficava vendo a imagem da pessoa que estava comigo aqui agora relacionada a outra que falhou comigo. Mas isso é um grande erro emocional que a gente pega e comete. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente generaliza. A gente pega e pensa, só porque uma pessoa fez mal para mim, não quer dizer que outra pessoa vai pegar e vai fazer também. Aleluia! Mas só que emocionalmente aquilo estava enclausurado dentro de mim, no mais profundo do meu ser, e eu não conseguia me libertar disso. E era por isso que eu queria ser feliz, mas eu não estava preparado para ser feliz. Meu Deus! Na maioria das vezes, isso acontece. Sabe por quê? Porque a gente guarda situações do passado que feriu a gente, que magoou a gente. Isso, por sua vez, é difícil esquecer. É difícil abandonar. Porque, na realidade, quem fica mal sabe quem? É quem foi ferido. Quem feriu fica bem. Quem feriu segue a vida dele bem. Aleluia! Mas quem está ferido fica mal. E quantas vezes na minha vida eu fiquei mal. Eu fiquei ferido. Mas a partir do momento que eu peguei e entendi que a única forma de vir alcançar a verdadeira paz é através do Espírito Santo de Deus. No exato momento que eu peguei e compreendi que a única forma de eu mudar o contexto da minha história era trazendo o Espírito Santo de Deus para a minha vida. Porque muitas vezes a gente sente um vazio dentro da gente. A gente sente uma frustração, uma tristeza. E a gente tenta preencher esse vazio com outras pessoas. E muitas vezes a gente tenta preencher esse vazio com pessoas erradas. Com pessoas que não querem o nosso bem. Mas a gente, por carência, pega e faz isso. A gente abre a porta da nossa vida para qualquer pessoa. E aí o que acontece? É aí que vem a decepção. É aí que vem a frustração. É aí que vem a mágoa. E a mágoa é um câncer que paira sobre as pessoas. A mágoa é algo que só faz mal para quem retém, para quem guarda aquilo dentro de si. Aleluia! E a única forma da gente poder se libertar disso é trazendo o Espírito Santo de Deus para a nossa vida. Graças a Deus! Não adianta você tentar preencher esse vazio que habita dentro de você com outras pessoas, porque entenda uma coisa, irmãos. As pessoas podem falhar com vocês. Aleluia! O seu melhor amigo pode falhar com você. Talvez a pessoa que você mais confia no mundo pode falhar com você. Eu mesmo posso falhar com vocês, porque eu sou falho. Mas Deus nunca vai falhar com vocês. Aleluia! Deus nunca vai errar com vocês. Então, se for para confiar, que seja para confiar o timão da sua vida, a sua história ao Senhor. Glória a Deus. E uma vez que você confia a sua vida, a sua história ao Senhor, que toda vez que você acorda, que você levanta da sua cama, você diz: Deus,
toma o controle da minha vida. Deus, guarda o meu dia. E quando você fecha o dia, você fala: Deus, guarde a minha noite, proteja o meu sono. Aleluia! O Espírito Santo de Deus começa a habitar em você. Graças A Bíblia Sagrada diz que o templo do Espírito Santo é os nossos corpos. Aleluia! E você é um templo. Você tem um valor incrível. a verdade. Mesmo que as pessoas digam o contrário disso, entenda que você é especial. Aleluia. Porque você é a criação de Deus. Glória a Deus. Deus não te trouxe a esse mundo à toa. Deus não trouxe você para ser só mais um na multidão. Aleluia! Sabe por que muitas e muitas vezes você se sente triste Meu Deus! e sozinho? Porque você escuta pessoas que pegam e diz para você que você não vai chegar em um lugar nenhum, ou que você por sua vez não vai ser nada na vida. E isso acontece muitas vezes até com pessoas que são da nossa família. Porque as pessoas que menos acreditam na gente, na maioria das vezes, são pessoas ligadas a gente, pessoas da família. Verdade, Senhor. Pessoas que pensam que só porque os seus antepassados ou outras pessoas não romperam, não venceram, eles pegam e generalizam dizendo o quê? Que você não vai vencer. Mas a mensagem que Deus me trouxe aqui para dizer para você é que quem é o homem para poder frustrar os planos de Deus sobre você? Glória a Deus! A palavra de Deus hoje é que creia no Espírito Santo. Creia no poder de Deus sobre a sua vida. Deus! E mais que tudo, tenha estratégia sobre o que você quiser fazer. Sobre as coisas que você quer fazer para você. Para de escutar as pessoas que ficam dizendo: olha, você não vai conseguir, é tarde demais para você, você não tem mais idade para isso. Essas pessoas são pessoas que desistiram de lutar, que desistiram de oferecer o seu melhor. Sabe por quê? Porque essas pessoas no fundo são frustradas por causa de coisas que aconteceram no passado e elas não conseguiram superar. E por sua vez, sabe o que elas pensam? Que pelo fato delas não terem conseguido superar, eles acham que vocês não vão conseguir superar também. Aleluia! Mas isso está repreendido em nome de Jesus. Ó glória! Porque o Deus que a gente serve é um Deus de vitória. É um Deus que abre uma porta que o homem nunca vai conseguir fechar. O Deus que você serve não tem limites. Ainda que a gente tenha limites, para Deus não existe limites. Entenda que existiu pessoas, homens e mulheres, que ofereceram cada batida do seu coração pela obra de Deus. Homens e mulheres que sequer essa terra foram dignas de ser pisada por eles. E vocês podem ser assim também. Todos vocês têm uma parte importante na história. Sabe por quê? Porque vocês são especiais. Aleluia. Todos vocês são especiais para Deus. Ainda que as pessoas falem ao contrário disso, vocês são especiais, vocês não são um erro. Vocês vieram a essa terra para um propósito. Mas só que existe uma coisa, irmãos. Existe alguém que pode parar vocês. Aleluia. E esse alguém não é o diabo. Não. Nem o diabo pode parar vocês. O único que pode parar vocês é apenas vocês mesmos. Não acreditando em vocês. Não querendo lutar por vocês. Não confiando no timão da vida de vocês a Deus. Ao longo da história, existiram vários homens e mulheres que fizeram a diferença. Mas esses homens e mulheres fizeram a diferença, sabe por quê? Porque eles escutaram a voz de Deus. E não escutaram a voz do homem. Glória a Deus. John Hus, Martinho Lutero, os apóstolos de Cristo, eles não escutaram a voz do homem, mas sim escutaram a voz de Deus. A voz de Deus que fala, vai. A voz de Deus que fala, lute. A voz de Deus que fala, eu sou contigo. Glória a Deus. Então dê o seu melhor. Dê o seu melhor, porque eu vou entrar nessa peleja contigo, eu vou batalhar contigo. Glória a Deus. Essa é a palavra da voz de Deus. Glória a Deus! É isso que Deus quer para mim e para você. Para, pelo amor de Deus, de escutar essas pessoas negativas que ficam dizendo que vocês não vão chegar em lugar nenhum. Porque essas pessoas são apenas frustradas. Essas pessoas não sabem nada da palavra, ou se sabe, não vive a palavra. Mas sim vive enclausurada num abismo relacionado às coisas do passado. A coisas que trouxeram uma frustração para elas.
A maioria das pessoas que tentam magoar vocês são pessoas que no fundo estão magoadas, que estão frustradas consigo mesmo. Você entende, irmãos, que cada um oferece o que tem dentro de si? Se dentro de mim está cheio do Espírito Santo, sabe o que eu vou pegar e vou falar para você? Vai, acredita, Deus é contigo, varão. Deus vai te dar a vitória. Mas se eu sou uma pessoa magoada e frustrada, na hora que alguém apresenta um sonho para mim, um projeto, sabe o que eu vou falar? Não, toma cuidado, porque se você tentar a decepção vai ser difícil. Não vai não. Ah, não, porque eu... Não, ó, se eu fosse você eu não fazia. Irmão, para de escutar gente assim. Verdade. Glória a Deus! Para de escutar pessoas assim. E começa a escutar a voz de Deus que quer o seu melhor. O grande problema, pastor, sabe o quê? É que na maioria das vezes a gente se sabota. Sabe por quê? Porque a gente não quer escutar a voz de Deus e quer escutar a voz do homem. Aleluia! Talvez pessoas até que você confia, sua mulher, o seu marido, o seu melhor amigo pega e vira para você e fala: olha, não faz isso não. E do outro lado está a voz de Deus dizendo para você: vai, luta, dá o seu melhor, oferece o seu melhor. Porque a grande maioria, 90% das pessoas, 90% do povo cristão tem a péssima mania de pegar e achar que só porque aceitou a Jesus, Deus vai fazer tudo por eles, quando na verdade isso é um erro. Se a gente for olhar, irmãos, Jesus, quando ele pega e ressuscita Lázaro, o que ele faz? Ele manda as pessoas pegar e tirar a pedra da tumba. Mas só que, se a gente for para pensar, Jesus é o próprio Deus encarnado ali na terra. Se ele pegasse, fizesse assim, instalasse o dedo, ele podia destruir até o último átomo, até a última partícula daquela pedra e acabar com aquela barreira. Mas só que Jesus pega e manda as pessoas tirar a pedra da tumba. Sabe por quê? Porque o milagre está na capacidade do Deus vivo. Aleluia! Mas tirar a pedra da tumba está na capacidade do homem. Glória a Deus! Tirar a pedra da tumba está na capacidade das pessoas. Então Deus não vai fazer por você e nem por mim o que está na minha capacidade. Meu Deus! É por isso que a gente precisa lutar. É por isso que a gente precisa se levantar. É por isso que a gente precisa lutar pelos nossos sonhos e pelas coisas que a gente acredita e pelo nosso ministério. A mensagem que Deus me trouxe hoje para trazer para você é essa: lute, lute. E pare de escutar as pessoas que pegam e trazem coisas negativas para você. Pessoas que têm um câncer na boca generalizado, que só falam coisas negativas. E comece a escutar a voz de Deus que fala para você: vai, luta, Aleluia! se levanta, sacode a poeira e vai. Aleluia. Dá o seu melhor. Ainda que ninguém acredite em você, eu acredito. Ainda que ninguém esteja com você, eu estou contigo. Aleluia. Vai. Escute a voz de Deus. Glória a Deus. Vou orar pela vida de vocês. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa hora eu ofereço a Ti, Deus, o meu melhor. Senhor, meu Deus, eu clamo para que o Senhor venha abençoar cada uma dessas pessoas. Esses irmãos que estão na live, esses irmãos que estão aqui na igreja, as irmãs, esse jovem garoto. Senhor Jesus, abençoe a vida dele. Meu Deus, abençoe a vida da mãe dele também. Abençoe a vida dos irmãos, abençoe a vida do pastor, dos pastores que estão aqui. Abençoe a vida do dono dessa casa, Senhor Jesus, que foi guiado por Ti, pelo Espírito Santo, a começar esse projeto de oração e de exaltação ao Teu santo reino. Aleluia! Deus, que essas pessoas venham ir para suas casas cheias do poder do Espírito Santo. Que eles venham sair daqui flutuando nas asas do poder do Espírito Santo. Meu Deus, abençoe o resto da semana deles e o final de semana também. Esteja abençoando e afastando toda e qualquer ação do mal, toda e qualquer tentativa do diabo seja repreendida em nome de Jesus. Enche eles do Espírito Santo. Esteja com seus anjos acampados em cada uma dessas casas. Aleluia! Abençoe essas pessoas que estão assistindo essa live, meu Deus. Esteja enchendo elas do Espírito Santo de Deus também. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E as palmas glorificam o Senhor. Deus abençoe.